Olá, meus irmãos, que a paz e a alegria do Espírito Santo venham agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para te entregar uma palavra. Meus irmãos, eu creio muito que essa mensagem vai mudar a sua vida para sempre. Sabe, todos os dias eu estou aqui para entregar sempre uma mensagem, mas eu recebo essa palavra primeiro no meu coração e essa de hoje é uma que eu preciso muito. Todos nós precisamos, né? Mas a de hoje, irmãos, eu confesso que ela é toda para mim. Eu quero compartilhar com você, mas eu também quero receber, porque na hora que eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algumas maneiras com que a gente pode ajudar as outras pessoas sem sermos prejudicados. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes as pessoas chegam até mim e elas relatam os problemas que elas estão passando. Geralmente é um cansaço que elas carregam com elas mesmas e logo pela manhã, em vez delas acordarem animadas, cheias de vida, de esperança, parece que elas já acordam meio cansadas, mesmo tendo uma noite boa de sono, sabe? E elas não sabem de onde vem esse cansaço, esse peso que elas carregam nas costas. E muitas vezes, irmãos, Deus já me mostrou, sabe, enquanto eu orava, aconselhava as pessoas, que esse peso vem de nós não sabermos como lidar com tantos problemas na nossa vida e na vida das pessoas. Eu sei que você já percebeu isso, os problemas nunca acabam, é que nem louça, né? Você vai lavar uma louça, daqui 10 minutos surge uma outra louça para você lavar. Isso sem contar assim, se você for ficar ali, você fica o dia inteiro lavando louça e não acaba. Irmãos, assim são os problemas na nossa vida, não tem como a gente evitar que eles cheguem até nós, porque quando não é com você, é com o seu parente, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu filho. É muita preocupação. Irmãos, eu não estou aqui hoje para trazer um ensinamento de coach, de psicologia, não é nada disso. Mas eu quero aqui te mostrar que se você não souber lidar com essas situações, você realmente vai ter uma vida fracassada, vamos assim dizer. Você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Você vai estar sempre afundando nos problemas. Por quê? É como se você visse uma pessoa afogando, aí você pula na água, vai em direção a ela, e aí você pensa que vai ajudar ela, mas ela está se debatendo e ela acaba te empurrando para baixo. Quantas pessoas, né, infelizmente, acabam perdendo a vida querendo ajudar os outros. Irmãos, eu senti no meu coração que é sobre isso que nós precisamos conversar hoje, porque tem uma passagem aqui na Bíblia que mostra 3 maneiras de você ajudar as pessoas sem se prejudicar. Eu falo isso porque às vezes a gente quer socorrer todo mundo, né? Às vezes a gente tira um dinheiro na conta que a gente não podia tirar ele, só para ajudar quem nós amamos. Nós queremos consertar a vida dos outros e o problema é que o tempo vai passando e a nossa própria vida continua desorganizada. Irmãos, o tempo passa muito rápido, quando vê você já ajudou fulano, ciclano, e aí chega a noite, você olha para você e você pensa assim, poxa, eu não estou fazendo nada do que eu deveria fazer, eu não tenho mais aqueles hábitos que eu deveria estar tendo, eu estou prejudicando a minha vida. Irmãos, quando a gente olha para Jesus, por exemplo, ele tinha uma missão muito clara, né? Ele iria para a cruz. Só que é interessante que no meio do caminho ele teve vários motivos para se distrair, para perder a sua paz, para perder a bênção, a voz do Pai que guiava ele. E um exemplo mais claro disso é Judas, porque Judas traiu Jesus, mas Jesus ele não deixou com que esse sentimento ruim, esse sentimento de ser traído, de ser injustiçado, impedisse ele de ir até a cruz. Irmãos, nós devemos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz isso em Romanos 8:28, que depois que você entregou a sua vida para Jesus, agora acabou. Tudo o que acontece tem um propósito. Deus não vai desperdiçar os momentos ruins que você passa e nem os momentos bons. Tudo é para o seu crescimento, para louvor e glória do Senhor. Amém? Então aprenda a lidar com essas situações, é para o seu bem. E hoje eu vou trazer aqui então esses ensinamentos e nós já vamos começar. E antes eu quero só agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado. Inclusive, irmãos, eu fiquei tão feliz de ouvir um testemunho esses dias que um parente da minha esposa, eles não buscavam a Deus. É claro que eles já tinham outra religião, eles tinham outras crenças, mas irmão, sabe o que aconteceu? Deus começou a tocar na filha deles. Essa menina um dia estava procurando um vídeo para conseguir dormir no YouTube e ela então encontrou um vídeo de uma pessoa, só que ela não conseguiu dormir, aí então ela decidiu procurar um outro vídeo. Quando ela procurou um outro vídeo,
Era um vídeo que eu gravei com uma mensagem ajudando a pessoa a dormir, a pegar no sono. Ela então começou a gostar porque ela simplesmente apagou. Ela dormiu e dormiu muito bem. No dia seguinte, ela ouviu de novo e continuou ouvindo. Até que os pais dela, eles perceberam, opa, parece que essa voz é do Juninho, porque eles me chamam de Juninho, Essa voz é do Juninho. A minha filha está ouvindo o Juninho, por que será? Irmãos, ela então colocou os pais para ouvir a oração e de repente eles estavam ouvindo a oração da manhã, a oração da noite e Deus fez uma obra linda. Irmãos, eles estão hoje nos caminhos do Senhor, se converteram. Olha, eu poderia trazer aqui vários testemunhos porque eu sei que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. Então, se você faz parte disso, o próprio Senhor Jesus disse que quando você ajuda um profeta, quando você honra, quando você serve um profeta, você recebe os galardões que Deus dará para o profeta e Ele dará também para você, amém? Você se torna participante. Olha como Deus é bom, irmãos? Deus Ele poderia guardar só para aquela pessoa que está na linha de frente, mas não, irmãos. Qualquer pessoa que serve o ministério de um profeta, que no caso pode ser um pastor, um líder, um missionário, um mestre, qualquer pessoa, irmãos, se você serve esse ministério, você também recebe os galardões. Irmãos, Deus é tremendo, então cada vez que você compartilha, cada vez que você envia esta oração, pode ter certeza, está registrado lá, o fulano, naquele dia tal, ele evangelizou e por causa disso, eu pude tocar no fulano, no ciclano, eu pude trazer salvação, cura para uma casa. Irmãos, Deus é tremendo, então eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Antes de começar a mensagem, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, saiba que eu não falo de religião, aqui é somente a palavra de Deus. Então clique aqui embaixo no botão inscrever-se, dá uma olhadinha aí, do lado vai aparecer um sininho, clica nele e selecione a opção todas, ok? Todos os dias eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, de manhã e à noite. Aleluia. Irmãos, como eu estava falando para vocês, eu vejo muitos cristãos, sabe? Pessoas fiéis a Deus, pessoas que amam a Jesus, só que eles estão destruindo a própria casa, acabando com a saúde mental e perdendo o relacionamento com Deus, simplesmente porque eles não entenderam a diferença entre ajudar uma pessoa e se contaminar com o erro dessa pessoa. Eu vou te explicar o que eu quero dizer, mas é como se fosse aquele caso que eu te falei, Você vai lá, mergulha na água, quer ajudar a pessoa que está afogando e você acaba afundando junto com ela. Irmãos, Deus precisa nos ensinar hoje como lidar com essas situações para o nosso próprio bem. E eu quero ler para você uma passagem do irmão de Jesus chamado Judas. Não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, mas é o irmão de Cristo. E ele falou uma coisa muito interessante aqui, que mostra que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser prejudicados ao ajudar alguém. É isso mesmo. Olha só o que ele disse em Judas capítulo 1, versículos 22 e 23. Ele disse assim: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento, e de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Olha isso aqui, irmãos, eu vou explicar daqui a pouco, mas ele explicou aqui sobre 3 situações e 3 maneiras de você ajudar uma pessoa. É interessante que ele mostrou para nós aqui um manual para nós não morrermos espiritualmente. Porque, como eu disse, é algo muito sério. Você não pode ajudar qualquer pessoa do mesmo jeito. Não adianta você querer amar todo mundo da mesma maneira. E aqui, irmãos, ele explicou 3 grupos de pessoas e 3 formas diferentes de você prestar socorro. E eu já quero te dar um aviso aqui. Se você errar na dose do remédio, ele vai acabar virando um veneno. Como eu disse, muitas pessoas que são homens e mulheres de Deus estão se prejudicando ao tentar socorrer todo mundo. Irmãos, pensa comigo numa coisa aqui. Imagina um médico ou um enfermeiro no hospital, aí ele vai lá, atende um paciente que chega com o braço quebrado, outro que chega infartando e aí uma terceira pessoa que está com uma doença altamente contagiosa, como se fosse uma virose muito perigosa. Se esse médico for tratar quem está com a doença contagiosa do mesmo jeito que ele trata aquela pessoa que quebrou o braço, sem usar máscara, sem luvas, sem se proteger, ele vai pegar a doença e ele vai ficar de cama junto com aquele paciente. Então, em vez de um doente, agora o hospital vai ter 2 pessoas doentes.
Por quê? Ele tratou aquela pessoa que estava com a doença grave do mesmo jeito que ele tratou a pessoa que estava com o braço quebrado. Irmãos, Judas está nos mostrando aqui como que funciona isso, como que a gente deve ajudar as pessoas nesses 3 casos. Então deixa eu te explicar aqui para você entender. O primeiro grupo de pessoas é o que ele chama de pessoas que estão vacilando na fé. Ele disse assim, no versículo 22, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. E quem são essas pessoas, irmãos? São pessoas que ainda não estão firmadas na fé de verdade. Elas estão talvez no começo da caminhada, elas estão desanimadas ou que ainda não conhecem muito bem a palavra de Deus e acabam tropeçando de várias maneiras. Então, com esse tipo de pessoa, a ordem é muito clara, tenha compaixão, tá bom? É para você acolher essa pessoa, conversar, ensinar com paciência. Aqui você vai sentar do lado dessa pessoa, você vai ouvir o que ela tem a dizer e aí você vai dar um conselho para ela se firmar, amém? Irmãos, tem muita gente que está nessa situação, não é verdade? Pessoas que talvez estão há anos na igreja, mas ainda elas estão vacilando na fé. Quantas pessoas você conhece que agem dessa maneira, né? Pessoas que tomam atitudes imaturas às vezes e nós não podemos julgá-las, nós devemos acolhê-las com misericórdia, com compaixão. Irmãos, eu me lembro que quando eu tinha me convertido, eu errava muito, sabe? Nossa, eu ficava até de madrugada, às vezes acessando pornografia. Eu era escravo ainda do pecado em muitos aspectos e Deus foi me libertando com o tempo. Mas eu me lembro que muitas vezes eu me sentia muito mal, porque às vezes eu ia na igreja e eu não recebia uma mensagem assim, sabe? Uma mensagem de compaixão. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas eram tão duras com as palavras, e eu sei que a verdade, ela é dura de se ouvir, né? Eu não estou dizendo que a gente só pode ouvir mensagens boas que vão nos confortar, não é isso. Mas irmãos, eu queria muito poder ouvir alguém que dissesse assim, meu querido, tá passando por lutas? Tá difícil vencer o pecado? Me dê a sua mão, vamos caminhar juntos, você vai vencer isso, sabe? Irmãos, aquilo mexeu muito comigo, me entristeceu bastante e eu achava que Deus ia pesar a mão a qualquer momento, sabe? Mas aí com o passar do tempo eu fui percebendo que a compaixão de Deus, ela cura mais do que a condenação. Deus não precisa pesar a mão sobre mim, me condenar, me castigar, mas eu sei que muitas vezes Ele faz por amor. Só que o modo de Deus tratar com seus filhos é interessante que Ele vem junto com a misericórdia. Deus não quer nos julgar, Ele não quer que a gente se sinta pior do que nós já estamos, entendeu? Então que nós possamos ter esse mesmo coração de Jesus, que estende a mão, que quer realmente ajudar as pessoas. Então, esse primeiro grupo de pessoas são aqueles que vacilam na fé e para elas você tem que demonstrar compaixão. Mas aí então Judas, ele cita um segundo grupo de pessoas e ele disse, para outro tipo de pessoa, você tem que resgatar ela, tirando ela das chamas do julgamento. Deixa eu te explicar uma coisa, esse fogo que ele falou, essa chama, representa aquelas coisas que estão prejudicando muito aquela vida. É como se você conversasse com alguém que está destruindo a si mesma através de um vício pesado. Alguém que está prestes a cometer uma loucura ou acabar com seu próprio casamento. Sabe aquelas situações de emergência? Com esse tipo de pessoa, muitas vezes você não vai ficar conversando de forma calma. Você precisa agir rápido. Você precisa muitas vezes ser duro, ser um pouco mais firme com as suas palavras para que você consiga tirar a pessoa do perigo, entendeu? A outra pessoa precisa ter um choque de realidade. E esse confronto que você vai ter com ela é para que você evite uma tragédia. Irmãos, tem pessoas que às vezes eu converso com elas e eu sei que elas não vão mudar de vida. Elas estão com o coração duro, um coração teimoso, e aí eu preciso ser firme. E muitas vezes eu já falei assim, olha, você vai perder o seu casamento, hein? Olha, você vai destruir a sua família. Olha, você vai perder tudo que tem, tome cuidado. Então, irmãos, ele está dizendo o seguinte, para algumas pessoas você tem que resgatá-la com força, com muita sabedoria, claro, com amor, mas com esse tipo de gente você tem que ser firme, entendeu? E aí então ele fala sobre um terceiro grupo de pessoas, que é aqueles cristãos que estão se perdendo. Ele disse assim, de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando o pecado que está destruindo a vida delas. Irmãos, aqui Judas está falando de pessoas que estão mergulhadas no pecado.
elas estão em comportamentos muito ruins, e se você chegar perto demais para abraçar a causa delas, a sujeira delas vai passar para você. Entenda o que eu estou dizendo. É por isso que ele disse: façam isso com grande cautela, porque senão você vai contaminar a si mesmo, entendeu? É como se o comportamento da outra pessoa fosse uma doença grave, fosse uma infecção que ela pode te atingir. E talvez você esteja pensando aí: pastor, mas eu não posso largar o meu filho, eu não posso largar o meu marido, a minha amiga. Meu querido, deixa eu te explicar, o texto aqui não está mandando você abandonar ninguém, está mandando você ter misericórdia, mas com cautela, com cuidado, amém? E no dia a dia, irmãos, isso significa que muitas vezes você tem que manter uma certa distância para proteger o seu coração. Você pode e deve orar, clamar a Deus pela vida da pessoa, mas nunca participar dos mesmos ambientes, não deixar que a confusão que está no coração e na vida da outra pessoa acabe com a paz na sua vida e na sua família, entendeu? Às vezes a gente quer ajudar todo mundo e a gente não sabe como diferenciar cada caso. E aí, quando você termina de falar com aquela pessoa, você já praticamente estragou o seu dia. Você já não sente mais paz, você está deprimido, está triste. Irmãos, isso tudo porque tem pessoas que elas realmente sugam a nossa energia. E esse tipo de pessoa aqui, o apóstolo Paulo disse que muitos já foram contaminados com a amargura e acabaram contaminando os outros, afastando as pessoas da graça de Deus. Sabe o que isso significa? Tem pessoas que você chega para conversar com elas só sabem falar mal dos outros, reclamam de tudo, elas jogam um lixo emocional em cima de você, que se você não estiver firme com Deus, você acaba fracassando, entendeu? Quando você desliga o telefone, essa pessoa acaba ficando aliviada, porque você ajudou ela, mas aí você é que está doente, com dor de cabeça, com coração pesado. Por quê? Porque você não teve cautela. Você não vigiou, você não tomou cuidado. E eu sei que talvez você está pensando assim: ah, pastor, me perdoe, mas isso aí é um exagero. Eu sou forte, eu tenho o Espírito Santo, nada de ruim me pega, pastor. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tome cuidado com esse pensamento, porque esse orgulho de achar que você não precisa de proteção pode ser o lugar onde o inimigo ele vai usar para te destruir. Irmãos, eu quero contar aqui um exemplo de um homem que era muito forte, um homem que era muito sábio, muito rico, nada atingia ele. Mas um dia talvez ele pensou assim: ah, nada vai me desviar, não, eu sou muito firme com Deus, Deus tem promessas para mim, eu sou filho de um homem muito importante. Sabe quem é esse homem, irmãos? O rei Salomão, o filho de Davi. Irmãos, ele não foi se desviando da noite para o dia, foi aos poucos. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 11, versículos 2 ao versículo 4. Preste muita atenção no que a Bíblia diz. Está escrito assim, ó: o Senhor tinha instruído claramente os israelitas: não se casem com as mulheres de outros povos, porque elas farão o seu coração se voltar para os deuses delas. Apesar disso, Salomão insistiu em amá-las, e no total ele se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão estava velho, as suas mulheres fizeram seu coração se voltar para outros deuses. Olha isso aqui, irmãos, isso aqui é muito sério. Deus avisou o seguinte: olha, não quero que vocês se misturem, porque essas mulheres de outros povos, elas adoram outros deuses, e elas vão contaminar o coração de vocês. E Deus não disse que talvez acontecesse, Ele garantiu: elas vão fazer vocês se desviarem. E Salomão com certeza achou que daria conta, né? Ele pensou assim: eu sou sábio, eu sou espiritual, eu sou filho de Davi. Irmãos, esse homem caiu numa armadilha. Por quê? Essas mulheres fizeram ele se desviar completamente. E a Bíblia diz que depois o coração de Salomão já não era igual ao do seu pai Davi. E sabe por que isso aconteceu também? Aqui no versículo está dizendo que Salomão insistiu em amá-las. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem insistido em relacionamentos que Deus já mandou você ter cuidado? Você tem insistido em caminhar com pessoas que fazem piadas da sua fé, que vivem na bagunça, na maldade, achando que não tem nada demais, e aí você vai convivendo com essa pessoa, quando você menos percebe, você também já está se contaminando? Então tome muito cuidado, irmãos, porque quando Salomão ficou velho, ele começou a adorar outros ídolos. Ele começou a fazer rituais que ele mesmo detestava. Sabe por quê?
porque ele parou de odiar o pecado. Lembra do que Judas disse? Ele disse assim: ajudem as pessoas com certa cautela, odiando os pecados que contaminam elas. Irmãos, o problema é que Salomão parou de odiar o erro das pessoas que viviam com ele e começou a aceitar tudo aquilo. E depois que ele começou a aceitar, ele começou a conviver. Depois que ele começou a conviver com aquelas mulheres, ele começou a fazer igual a elas. Ou seja, é um processo devagar, silencioso, o diabo não tem pressa e a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu te explicar aqui como que seria no dia a dia. Imagine aquele amigo, entre aspas, que vive contando piadinha suja. No começo você se sente incomodado, afinal de contas você é crente, você ama Jesus e ele também sabe que você é da igreja, entendeu? Só que depois ele conta uma certa piadinha que você até acha graça, mas ao mesmo tempo você se policia, Você vigia. E aí daqui a pouco você acaba rindo das piadas dele. E isso sem falar que talvez você comece a contar também umas outras piadas. Por quê? É um processo, como eu disse. E se você não repreende, se você não pede para a pessoa parar com aquilo, daqui a pouco você já está concordando com a outra pessoa, achando que está tudo ok. Só que, irmãos, aí você já foi contaminado e você nem percebeu. E mesmo que você talvez me diga assim: ah, pastor, mas Jesus comia com os pecadores. Jesus se assentava com gente que era nitidamente pecadora. Irmãos, é verdade, mas existe uma diferença muito grande, porque o lugar onde Jesus estava não contaminava o seu coração. Jesus se sentava na mesa com os pecadores e sabe o que acontecia? Os pecadores sentiam o desejo de se arrepender, queriam mudar de vida. Zaqueu, por exemplo, devolveu o dinheiro que ele tinha roubado. A mulher que ia ser apedrejada, Jesus falou: vai e não peques mais. Ele foi bem duro com ela, porque ele tinha um posicionamento. Agora olha para a sua vida. Talvez você anda com essas pessoas e será que elas estão mudando você ou é você que está influenciando elas? Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes é mais fácil a gente ser influenciado do que influenciar os outros. É muito mais fácil, irmãos, porque tem pessoas que estão decididas a não andar com Jesus. Elas não querem mudar de vida e não há nada que você possa fazer para que isso mude. Elas estão decididas, entendeu? E talvez você está pensando aí: mas pastor, é o meu filho que está nas drogas, pastor. Como é que eu vou ter cautela com essas pessoas? Oh, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa e nós já vamos orar. Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Então procure fortalecer a sua fé. Entenda isso, um soldado machucado, ele não salva ninguém. Se você ficar doente da cabeça, da sua alma, por causa dos erros dos outros, você perde a força espiritual para lutar por aquela vida, entende? O inimigo, ele quer exatamente isso, que você fique exausto, porque aí você não ora, você não aconselha, você não disciplina. Irmãos, precisamos cuidar da nossa própria vida. Eu confesso que eu já vi muitos jovens na igreja que eram cheios de Deus, só que de repente eles começaram a se envolver com o problema dos outros ou até mesmo se envolveram em julgo desigual. E o que seria isso? Começaram a namorar uma pessoa que não era cristã, achando que iam converter aquela vida, entendeu? Eles diziam assim: pastor, ele é um homem muito bom, eu talvez vou trazer ele para a igreja e tudo vai melhorar mais ainda. Só que aí, irmãos, passa alguns meses, a pessoa que ia no culto, de repente já não vai mais. De repente, o namoradinho, a namorada, já não quer de forma nenhuma, ir na igreja, e ela acaba influenciando, afastando aquele jovem da igreja. Então, irmãos, entenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Quando você quer limpar alguém que está sujo de lama, você precisa do quê? De água, sabão, muito esforço, não é assim? Mas se você quiser se sujar, basta você dar um abraço na pessoa. Então, irmãos, é muito mais fácil se contaminar. Tome cuidado com isso. A Bíblia conta que na lei de Moisés, antigamente, se uma pessoa encostasse em algo impuro, ela ficava impura também. Então a santidade, ela não passava pelo simples toque, mas a sujeira passava. Isso nos ensina uma regra muito importante. Para você se contaminar com o mal é muito rápido, mas já a santidade exige que você se proteja o tempo todo. Então não saia da presença do Senhor, não entre em certas conversinhas, não se assente na roda dos escarnecedores. É o que a Bíblia diz, aleluia. Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu creio que o Espírito Santo, ele te ensinou aqui mais uma lição. Irmãos, tudo que Deus fala com a gente é para o nosso bem. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama
Então nós vamos fazer uma oração agora. Se você foi tocado, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E não se esqueça, no final da oração, compartilhe, porque é isso que faz o reino de Deus avançar. Quando cada um faz a sua parte, e aí o nome de Deus é glorificado. Amém? E deixa aqui embaixo também o seu pedido de oração, e nós já vamos orar nesse exato momento. Feche os seus olhos se você puder e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, ela nos dá o caminho certo para vivermos neste mundo, sem sermos contaminados por tanta coisa ruim que tem por aí. Ó Deus, são tantas notícias ruins, pessoas negativas, pessoas que não creem, e que o Senhor nos dê muita sabedoria, muito cuidado, para que a gente não seja contaminado, para que nós não caiamos nas tentações, que são muitas, meu Pai. Ó Deus, agora eu te peço em favor da vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os pesos que ela tem carregado. O Senhor sabe, meu Pai, quantas vezes ela tentou salvar todo mundo sozinha, quantas vezes ela ficou cansada e até ficou doente, tentando mudar o coração do marido, de um filho, de um parente. E nessa tentativa, muitas vezes ela se machucou, ela ficou desanimada. Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, tira todo o peso da culpa, arranca do coração do meu irmão e da minha irmã essa obrigação que ela sente que tem de resolver a vida de todo mundo. Dá para ela, meu Pai, o discernimento do Espírito Santo, que ela consiga enxergar com clareza quem realmente precisa de um abraço, quem precisa de uma palavra mais dura, e quem precisa ser amado de longe, com oração apenas. Deus, eu oro agora te pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de santidade. Essa pessoa, meu Pai, que tem ouvido tantas palavras ruins e aquilo acabou entrando no coração dela como um veneno. Ela agora não consegue perdoar, se tornou amarga de coração. Senhor, tem misericórdia, Pai, deste homem e desta mulher. Quantas pessoas tentam acabar com a própria vida porque elas não têm paz, elas não conseguem encontrar uma alegria, uma razão para existir, porque ainda tem mágoa da mãe, do pai, dos irmãos. Senhor, tem misericórdia, Deus, ajuda-nos a perdoar, assim como o Senhor nos perdoa a cada dia. Ó, meu Deus, o inimigo vem tentando roubar a paz, Senhor. Ele trabalha dia e noite para que a gente não consiga experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Senhor, eu oro também neste momento por cura. Cura, Senhor, as feridas da alma de pessoas que viveram relacionamentos ruins, relacionamentos desgastantes, onde havia mentira, traição. Passa do teu bálsamo, Senhor, cura as feridas, meu Pai. Mostra para o teu filho e para a tua filha que eles não precisam se destruir para serem amados pelo Senhor. Nós não precisamos de nada, meu Pai, a não ser a fé, o amor e a esperança. Senhor, neste momento eu repreendo toda obra de macumbaria, toda obra do mal contra a vida dos teus filhos. Eu repreendo agora toda tristeza profunda, meu Pai, toda ansiedade que essa pessoa carrega, que não pertence a ela. Em nome de Jesus, meu querido, receba a tua cura agora. Aleluia! E você que está me ouvindo até agora, você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou você que nunca entregou sua vida de verdade para Jesus e quer ter a salvação, quer ter a proteção, ore comigo essas mesmas palavras que eu vou dizer aqui. Não importa onde você esteja, o importante é que você faça de todo o coração, amém? E se você não conseguir acompanhar, depois você volta aqui, ora de novo, mas o importante é fazer com sinceridade. E a Bíblia garante, lá em Romanos capítulo 10, o versículo 9 em diante, que se você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, crer que Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados e que Ele ressuscitou, e com a sua boca confessar Jesus, então você está salvo. Então repita essas palavras comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso muito de Ti. Jesus, eu entrego a minha vida e os meus relacionamentos nas Tuas mãos. Eu não posso caminhar sozinho mais, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me salvar. E eu creio que nesse momento o Senhor está perdoando todo o meu passado, todos os meus pecados e me cobrindo com o Teu sangue. Me lava mesmo, Jesus, com o Teu sangue e me enche com o Teu Espírito Santo. Eu Te recebo como meu único Senhor,
meu único Salvador. E eu rejeito agora, eu cancelo tudo aquilo que não vem de Ti na minha vida. Eu renuncio todas as obras erradas, todos os pecados ocultos, e eu decido caminhar na santidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti esta oração. Tem pessoas aqui, meu Pai, que oraram com muita sinceridade. Eles não querem mais continuar do mesmo jeito. Eles querem viver com Jesus. E eu te peço, Pai, completa a obra que o Senhor começou hoje. Dá, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua sabedoria e da Tua paz. E que esta oração agora, meu Pai, que vai ser compartilhada, que ela alcance multidões de pessoas, milhares e milhares de lares, sejam tocados e transformados. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.